mais um episódio aqui do nosso conteúdo que a gente produz para o Surfing Sem Fim, com os personagens importantes, as pessoas que fazem parte da história, dessas narrativas de histórias lindas, de trajetórias e caminhos incríveis que fazem parte do Surfing Sem Fim. E o Eduardo Fernandes Vulgo, e mais conhecido como Rato, é um grande personagem dessa história. Seja muito bem-vindo, Rato. Aqui é o nosso cenário. Pô, Curtiu o nosso cenário? Já estou bem acostumado com esse cenário. Aqui no rancho a gente sempre se sente em casa. Familiar, né? Para todo mundo. Isso é maravilhoso, super acolhedor. Isso. Agora, antes de mais nada, bom, a gente produz esse conteúdo falando no Surfing Sem Fim também, mas a gente gosta de saber da vida de vocês de antes desse encontro do Surfing Sem Fim, que foi mágico para todo mundo, né? Mas antes de tudo, eu queria saber como que veio parar esse apelido Rato. Cara, esse e como que o rato foi parar no mar. É muito antigo. Tipo, quando eu tinha 6, 7 anos, eu era o menor da minha turma todinha. E eu era branco igual um copo de leite. Então era o ratinho branco e aí foi crescendo que virou o rato. E aí, como eu sou originalmente surfista, né, toda a minha história no esporte começou no surf, tudo que eu colho hoje em dia ainda vem do surf. O surf você não pode ter um apelido que você carrega para sempre. Pro resto da sua vida. Já era. Aí o rato virou pro vento aqui também, começou a curtir vento, porque você é de Recife, né? Isso. Originalmente de Recife. Como é que os ventos, ou não sei se foram os ventos ou as ondas, te trouxeram aqui pro Ceará? Então, o kite entrou na minha vida assim bem cedo, assim, falando do kite, né, da história do kite. Então, em acho que 98, eu vi o kite pela primeira vez no Havaí. Eu, como era surfista, todas as temporadas, no final do ano, eu estava no Havaí. Viu o kite nascer, na verdade. Então, a gente viu o Rob Nash passando de downwind no kite 2 linhas com jet ski atrás, porque nem ossava, mal voltava direito. Tipo, nos primórdios, exatamente. E aí, enfim, um determinado momento da minha vida, a gente estava na Indonésia, nas Mentawai, pegando altas ondas, num grupo, fazendo programa de surf, filmagem e tudo, e 2 amigos, o Calunga e o João Maurício Jabu, estavam no barco de noite, todo mundo falando dos tubos e eles falando de kite. E aí aquilo despertou em mim e falei, vou ter que... Porque eu não tinha botado muita fé quando eu vi no Havaí ali, assim. Quando você viu, você achou que ia ser... Achei, eu falei, lá vai aquele louco lá, né, assim, tipo, mais ou menos nesse... Então, se machucar. Não se machucar, que o cara tava com jet ski e tal, tava no esquema, mas não foi uma coisa que me encantou. Mas depois que a gente, quem é surfista, vive um dia clássico de surf, é uma coisa que mexe com você. E ali naquele momento, os caras estavam falando de kite. Aquilo mexeu comigo. E aí isso foi, acho que setembro de 99. E aí logo quando eu voltei para o Brasil, a Maria, que é a Dizinha, que mora em Maui, foi uma das percursoras do kite, que é pernambucana, que mora em Maui até hoje. Olha, uma das precursoras do kite é pernambucana e mora no Havaí. Isso, ela mora em Maui há muitos anos. Inclusive ela foi a primeira esposa do Laird Hamilton. E Senhor, ela chegou em Recife com um kite zerado. Caraca. Vindo do Havaí e tal, chegou em novembro assim de 99, aí eu já me abracei com o equipamento e comecei a ligar pro Calunga. Basicamente eu aprendi kite por telefone. Foi remotamente. Por telefone. Tinha um outro brother meu ali, um vizinho, Fred, que estava também tentando aprender. Que loucura. E aí começamos ali no final de 99, começo de 2000, e aí o inauguraram aqui no Brasil, e aí... Não, já tinha uma galera no Brasil. Mas em Recife não tinha ninguém. Entendi. Essa galera tava em outro lugar. Já tava o Poli. Os gringos chegaram também aqui no Ceará e começaram o movimento. Tava o Dudu Mazzocato, tava o Poli, já tinha um movimento no kite há quase um ano no Brasil. Mas assim, eu peguei bem do início. Que loucura! E aí quer dizer que você aprendeu no tutorial, negócio remoto, em Recife. Isso, eu com esse amigo meu, a gente ia pra praia e ele tinha uma fita cassete também, naquela época, fita VHS, né, de videocassete, botava lá, a gente viu as coisas, e aí foi pra água e deu certo. Assim, comigo eu aprendi muito rápido, tipo, logo, primeira vez que eu botei a prancha no pé, já saí andando, e falei, não consegui voltar, porque surfista tem aquele negócio que não usa outra base, então eu fui, andei 1,5 km e depois, e aí?
faz como? Aí fui Aí pra areia, voltou como? voltei caminhando e tal, mas, pô, foi loucura. E cara, e no Recife, vento bom no Recife? Vento médio, fraco, kite grande e muita fissura, né? Eu, muitos anos como esportista profissional, eu fui profissional de surf minha vida toda, então eu sou louco por esporte, então apareceu uma coisa nova. Alucinante. E uma coisa mais interessante de tudo que me fez vislumbrar no kite desde o início foi assim, todas as vezes que eu ia para a praia no início, vinha alguém perguntar como é que aprende isso. Então, só para você ter uma ideia, Causa essa curiosidade eu tinha mesmo. menos de 4 meses de kite quando eu comecei a dar aula. Caraca. Menos de 4 meses. Com 4 meses estava como ainda? Eu estava dando aula, porque... E aí, aquela história, a cabeça do cara, eu já não era mais novinho no surf, já estava free surf, final de carreira e tal. Eu digo, opa, esse caminho aqui, além de ser uma parada massa, vai bem. Pode me abrir um leque de outras opções de trabalho, de vida, de tudo. E aí levei campeonato para Pernambuco, na época que tinha o circuito brasileiro gigante. Quando começou a competir ou organizar os campeonatos? Não, comecei logo competindo. Fui vice-campeão de kite wave, fiz final com Guile, de brasileiro de kite wave. Olha. Fiz final de brasileiro de freestyle na época, que o Guile também era. O Guile era multi, né? A gente fazia tudo, né? Vocês faziam todos, jogava nas 11. Exatamente. Todas as modalidades. Fazia tudo. E aí também demais. Foi logo quando começou, eu já fui desde o início, um dos primeiros que eu comecei no foil em 2016. Já vai fazer 8 anos que eu tô no foil. Pioneiro no foil. E aí tu botou o foil lá em Recife também ou tu veio pra cá? Não, botei antes de vir pra cá. Quando eu vim pra cá já foi 2020. Ah, então tu rolou o foil forte lá. Quando eu vim de vez pro lado de cá, né? Mas antes, eu comecei Surf Sem Fim em 2017. Na real, comecei no foil antes do Surf Sem Fim. Entendi. Já tem experiência. Experiência em tudo, né, Rato? E aí você trouxe essa experiência pro Surfing Sem Fim. Aí como é que começou essa história, assim, de ser coach? Então, eu desde cedo tinha escola. E lá no meu pico, em Porto de Galinhas, onde eu estava, eu tinha escola de surf, escola de tow-in, escola de kite, escola de windsurf, escola de stand-up. Eu tinha todas as modalidades de prancha. Ainda tem lá esse pico? Ainda tem o pico, mas não tem mais a minha escola. Eu não tô lá. Foi fomentado lá, tem lá, o pico Pontal de Maracaípe é um lugar incrível, recomendo para todo mundo conhecer, um lugar mágico. E... Ó o ventinho, ó, falando nisso. Ventinho. E aí, cara, eu conheci o Guile, durante esses eventos, os campeonatos e tal. O Guile foi um que pegou altas ondas comigo lá de kite wave. E aí o Guile começou no Surf Sem Fim, acho que 1 ou 2 anos antes, com a Jalila, e ele começou, vamos fazer downwind e tal, porque o meu foco sempre foi kite wave. Depois de um tempo, né? No começo a gente fazia tudo, mas depois eu principalmente que era surfista, caminhei 100% pro kite wave. Aí ele falou, pô, vamos fazer downwind, vai surfando o litoral inteiro e tal, não sei o que lá. Eu digo que nada. Minha primeira reação foi, porra, vou ficar horas velejando e tal. Foi tipo, o primeiro momento eu repudiei. Tu era do kite wave, das manobras. Exatamente. Das outras coisas, e aí, enfim, aí depois o Guile ficou me perturbando, acho que de 2016 até 2017. Aí eu, nesse mesmo trâmite, eu conheci a Jalila, que já trabalhava com o Guile, que também começou a me persuadir, não, porra, também uma opção de trabalho, né, de conhecer o litoral. Eu sempre fui aventureiro, eu viajei o mundo todo, conheço 37 países, então sempre a Indonésia, meu irmão, era um lugar que eu ia para 20, 30 ilhas numa trip, passava 3 meses. Então, de usar toda a tua experiência e a tua técnica. E adorava esse negócio. Aí, um belo dia, o Guile falou, porra, tô com uma trip, tô com um grupo grande, a Jalila falou, vamos trabalhar junto. Aí o primeiro que eu fiz foi justamente junto com o Guile e Jalila, e, pô, pra mim foi mágico. Foi qual rota? Foi a Classic. Que é... A gente saiu do Cumbuco e veio até o rancho. Maravilha. Né? E coincidiu de ter umas ondinhas e era um grupo muito legal. E, pô, a gente foi muita curtição. Passa pela Taíba ali, tem bastante ondinha. Taíba, tem bons lugares, Paracuru, várias condições. Mundaú, vários lugares incríveis.
E, pô, foi maravilhoso a experiência de a gente chegar nos lugares. Curtiu ser coach, assim, curtiu o trabalho? Ou você foi só experienciar o Downwind? Não, eu fui trabalhar já, trabalhei junto com o Guilherme, dando suporte para ele. E o que aconteceu é que no Surf Sem Fim, o que acontece? Quem trabalha vive a experiência também, né? Então, quando chegava nos lugares, welcome drink, pô, você chegar já tá tudo pronto, check-in pronto, e você, né, ter uma experiência incrível durante o dia, o carro ali, suporte, lanche, e aí quebrou aquele paradigma que Downwind ia ser sofrimento, pelo contrário. Downwind foi a coisa mais incrível de eu viajar o litoral todo e principalmente aquela conexão, né? Porque durante o Downwind não tem como você pensar em outra coisa a não ser vivenciar aquele momento. Acho que isso é o que marca mais, porque não tem como você pensar nos problemas e tal, porque você não pode perder o foco. Quando você perde o foco é só para olhar a paisagem, porque você tem que estar ali antenado com quem está junto com você. Está com presença vento, e foco ali, né? Exatamente. Então, essa sensação de viver de verdade, que é viver o presente, isso não tem como descrever. Então, você chega no final de um dia de um Surf Sem Fim, ainda está tudo pronto, você não tem que fazer nada e tal. Depois de vivenciar aquilo, é uma experiência que é única. Então, para mim, transformou. Depois que eu fiz o primeiro, eu terminei me despedindo dos meninos assim, ó. Quando vai ser o próximo? Tô dentro, contem comigo. Foi mais ou menos assim. Quando vai ser o próximo? Foi mais ou menos assim. Não, e aí você tocou num ponto muito massa da gente tocar, que eu ia te falar isso, porque assim, é um grupo que são pessoas diversas, mas tem você, o Guilherme, tem uma galera que é muito técnica, que vem dessa parte do esporte forte. E vocês são muito técnicos, têm muita experiência dentro disso, de campeonatos e tudo mais. Mas, no Surfing Sem Fim, vocês são líderes, né? Líderes dentro da água ali e fora também. Vocês estão capitaneando uma expedição. Então, para além da parte técnica, né, que é muito importante, toda essa logística de segurança e estrutura que o Surfing Sem Fim proporciona, tem toda a parte de liderança de vocês mesmo dentro da água, que eu acredito que, assim, de um atleta para fazer a transição, né? E aqui eles chamam de líderes regenerativos, porque você falou do foco, da presença, e ao mesmo tempo você está cuidando das pessoas, está proporcionando experiência para as pessoas, está tendo que ficar ligado em tudo que acontece ali para proporcionar o melhor para essas pessoas, está lidando com imprevistos o tempo todo e tendo que resolver da melhor forma possível. Então não é só a tua técnica e ali que você usou muito durante a tua vida de atleta. Tem mais ali, tem toda essa história da liderança, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que é essa experiência. Eu acho assim, ó, viajar pelo litoral hoje já é uma coisa, vamos dizer assim, comum, né? Mas existem várias maneiras de você viajar pelo litoral. Então, o que a gente fala, você tocou num ponto muito legal de quem teve uma vida de atleta. Quem é um atleta de destaque, como eu tive a oportunidade de ser no surf, eu conheci diversas culturas no mundo todo através do esporte, né? E situações de bateria de campeonato, de todo tipo de adversidade durante as viagens, de roubada nos lugares, de reserva, enfim. Então você traz uma bagagem e você transforma isso ao longo da tua carreira em maturidade, em experiência, e você simplesmente se torna, vamos dizer assim, um facilitador, né? Eu, quando termino minhas trips, eu falo assim, quando a gente dá os certificados e tal, eu falo para os meus amigos, que acabam todos se tornando amigos, né? Não são clientes, eu falo, a gente realiza sonhos, a gente não vende sonhos, a gente realiza sonhos, a gente vive de verdade uma experiência transformadora, né? Hoje em dia eu me dedico muito aos tailor-made, que é o que a gente fala, trip de grupos fechados. Eu tenho alguns grupos que fazem comigo há 5 anos seguidos a viagem, o mesmo grupo. Cada ano a gente dá uma incrementada no roteiro e tal, porque eles verdadeiramente se tornaram meus amigos e a gente compartilha momentos que ficam pro resto da vida. Então isso é muito prazeroso. Então acho que a gente acaba se tornando, acho que a palavra é mais ou menos assim, facilitador para realizar o sonho das pessoas. Isso é muito mais do que um trabalho. É muito mais, é um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Eu me lembro que quando eu estava
me tornando profissional de surf, assim, meus amigos estavam na night, saindo com as meninas e curtindo e tal, e eu estava em casa dormindo cedo, fazendo yoga, isso eu com 17, 18 anos, e minha mãe falava, sai de casa, menino. Sábado à noite eu em casa, e ela falava, sai de casa, menino. Eu digo, não, meu foco é outro. Então, depois você vê que tudo que você se sacrificou ali na tua vida, você depois de velho, você viver do esporte é uma escolha difícil, é um estilo de vida, não é você simplesmente, é uma oportunidade, do jeito que a gente faz, não é uma oportunidade de negócio, realmente a gente faz porque ama e porque eu vivo isso desde os meus 11 anos. Sim. Então eu já estou há 41 anos em cima de uma prancha. É visceral, é uma paixão tua, né? E acho que um propósito maravilhoso é a gente trabalhar com o que a gente ama, que a gente fica muito tempo trabalhando, né? Então é bom que seja algo que a gente ame muito. Eu sou muito feliz com o meu trabalho também, olha isso aqui. E eu acho que a gente passa essa energia, eu acho que você passa essa energia para todos os clientes. E por isso que é muito mais do que um trabalho, na verdade, né? E tem uma mágica ainda no kite, diferente dos outros esportes que eu pratiquei. Principalmente o surf, que conduziu a minha vida toda, é um esporte muito individual. Então o surf tem aquela história do localismo, Verdade. Do barrismo. Então o surf tem uma coisa que quando você... Não vou generalizar, mas na maioria das situações, quando você não pratica tão bem o esporte, em algumas situações você acaba sendo, o cara é um prego, é discriminado. E o kite me mostrou uma cultura. Eu não gostava disso no surf, virei free surf, eu fui o segundo cara no Brasil a virar free surf, logo depois do Burle. Eu virei free surf com 23 anos, eu era bicampeão brasileiro, tinha virado profissional, estava indo bem no circuito mundial e abandonei a vida de competição porque eu não queria mais ser melhor, eu queria compartilhar. E o kite, ele mostrou isso para mim, porque dentro d'água, o kitesurfista, quando vê outro passando perrengue, ele não vai tirar onda com o cara, ele vai ajudar. Ele vai te dizer, porra, faz assim que tu vai evoluir, a gente quer ver, porque a gente passa por essa dificuldade. Então o kite, ele tem ainda essa socialização que é mágica, né? Esse networking que a gente constrói no kite é incrível. A gente tem a vida transformada, a gente fica numa é um lifestyle mesmo, é muito mais, e além de ser um meio de transporte também, né? Eu, por exemplo, sempre velejei gravando, né, com as pessoas que velejam muito mais do que eu, e sempre fui a prega do rolê, e nunca me senti excluída ou algo do tipo. Porque a gente abraça, o kite te abraça e te leva junto. Abraça mesmo. Durante o surf. E não só eu, já vi outros pregos também sendo abraçados. Muitas vezes, principalmente antigamente, hoje em dia a gente tenta fazer os grupos mais homogêneos e tal, mas no início eu tinha grupos onde tinha um ou dois que tinha discrepância de nível e a galera falava, pô, vai complicar tudo. Eu falava, não, a gente estruturava, eu botava um de guia, outro com o grupo que anda e às vezes eu ia sozinho com dois que tinham dificuldade, chegava 1, 2 horas depois, mas falava, todo mundo vai chegar. Então, tem isso, esse espírito coletivo mesmo forte. O kite tem isso mesmo, isso é muito especial. Maravilha, e compartilhar todas essas belezas naturais e as comunidades, né, pelas quais vocês passam e param, que também são muito acolhedoras e muito ricas, né, que eu acho que isso também enriquece ainda mais esse nosso rolê aqui do kite. Com certeza, eu acho que a ideia é essa, né, é viver... Contato com os nativos. Exatamente, é viver dentro do nosso padrão. Assim, uma coisa que me marcou muito no Surf Sem Fim foi o padrão que eram feitos da Wind. Então, quando eu fiz o primeiro Surf Sem Fim, a gente ficou nas melhores pousadas, né? A gente se hospedou incrível, a gente comeu incrivelmente bem. Então, o Surf Sem Fim tem os dois lados. Tem as aventuras que a gente vai comendo na casa dos pescadores e tal, e tem o grupo de pousadas do iGroup que abraça os da Wind. Eu adoro me aventurar, mas nos meus grupos eu gosto de fazer padrão iGroup. Um equilíbrio. Exatamente. Então eu acho assim, eu acho vida. incrível eu poder levar as pessoas para o Delta, interagir com os nativos mais simples que existem nesse Brasil, mas poder me hospedar na Ilha de Pousos. Sim. Sabe? Eu gosto de... ver aquela revoada dos mares. Exatamente. Eu gosto de poder estar lá nos Lençóis Maranhenses
e poder passar na Baixa Grande, na Queimada dos Britos, e interagir com famílias que estão no mesmo lugar há 250 anos, que são patrimônio da Unesco. Né? Tem famílias que são patrimônio da Unesco, é incrível isso, no Brasil, aqui do lado, nos Lençóis. Então a gente tem esse contraste de ficar bem, de ter todo esse suporte e ao mesmo tempo praticar o nativar, né? Aquela história de realmente se encher de energia dessa cultura maravilhosa que o Brasil, e principalmente esse norte e nordeste do Brasil, traz para a gente. Eu acho que para mim é maravilhoso essa balança de ter todo o conforto sustentável, né, que a gente fala que é o luxo nativo, o luxo nativo e poder experienciar essa natureza maravilhosa. Roots gourmet, eu diria também. É realmente muito especial, muito mágico, e que bom que a gente faz parte desse mundo. E Rato, olha, foi inspiração, a pessoa é uma enciclopédia, a pessoa tem umas histórias incríveis com Hamilton e outras pessoas muito sinistras do mundo do esporte, então muito obrigada, viu? Foi maravilhoso trocar essa ideia com você. Show de bola. Valeu, querido. Bora pra água, que eu acho que entrou. Eu achei que tinha entrado uma brisa, mas eu acho que foi. Normalmente essa hora aqui no rancho são que horas são? 20 para as 3 da tarde, é a hora que a gente começa a se preparar para fazer Rancho Vila, que é um dos downwinds de wing foil, que é a minha modalidade preferida da atualidade. E essa rotazinha aqui, tipo assim, pegando o sunset, não, é simplesmente tipo tá no topo da pirâmide do wing foil. Fica a dica então aí. É isso aí. Terminamos com essa dica maravilhosa do Rato. Valeu, amor.